Estamos no estúdio Revista ANAMAC Online, no 28º Ecomac Bahia. E aqui do meu lado, Geraldo Defalco, que é o presidente da Comac Jundiaí. E o presidente eleito agora, acabou de acontecer a eleição. Eu queria que você começasse falando esse momento, né? Na verdade, é a primeira vez na história da ANAMAC que a gente tem duas chapas concorrendo. Eu acho que é um momento histórico realmente, as duas chapas. Eu acho que isso vai trazer uma nova energia para a ANAMAC. É uma instituição muito importante para os lojistas e os fornecedores no Brasil. E essa renovação, a gente chama de renovação porque a gente acaba tendo que dar um nome para a chapa. Mas no fundo eu acho que ela vai trazer uma reorganização do sistema e vai unir ainda mais o que estava um pouco desconectado, de certa forma. Então, quando a gente conseguir trazer isso para cada ponto de venda, que são os lojistas associados no Brasil, eu considero, por exemplo, uma loja pelo menos, em cada cidade do Brasil, nós somos a maior rede de capilaridade, se você considerar uma associação. Isso é um fato muito atraente para qualquer tipo de negócio. Pode ser o que está diretamente relacionado ao nosso, que é o fornecedor que precisa vender, e também para segmentos que são agregados a isso, que são que fornecem, por exemplo, papel para os nossos emitir nota fiscal, material de limpeza, tudo que são fora, mas que pode reduzir custo para a gente, tem interesse desses fornecedores. Outra coisa que eu vejo são, nós traçamos, semelhante com a proposta da Chapa União, algumas propostas que acabam dando mais valor lá na Comac, lá na ponta, onde tem o negócio. Na base. Na base. Dando importância para o presidente falar que está na ponta e presta um trabalho voluntário. Só que muitas vezes sem o apoio necessário ou ferramenta necessária para ele transformar aquele benefício em negócio para o lojista que precisa ser associado. Então vejamos, a gente fala muito em descentralização das decisões, com colegiado de presidentes. Se você considerar que a experiência de cada um dessas muitas lojas no Brasil, do lojista principalmente, e mais a bagagem que já tem a ANAMAC, os que já administraram a ANAMAC e hoje ainda administram e participam, essa união dessas forças é que vai alavancar o que nós queremos, ser a maior associação. Nós temos uma meta, ser a maior associação de classe do Brasil, representativa, ousado, e ela é a que dá capacidade, dá condições para a gente fazer isso, por causa da capilaridade. É um segmento que movimenta, por exemplo, a economia de qualquer país do mundo. Ela tem uma importância na construção, no emprego, na geração de impostos, renda, construção civil. E isso, em qualquer país do mundo, você vai encontrar essa facilidade dentro desse segmento. E ele é muito específico, ele é técnico e é específico. Então, é essa ideia que a gente quer passar para todos os lojistas, lá na ponta, que ele vai ter, por exemplo, uma ferramenta, um apoio, um negócio agregado, onde ele gere recurso dentro da ANAMAC, da Comac dele, e onde pegue as três marcas, a ANAMAC, o FECOMAC e a ANAMAC, e essa imagem a gente vai tentar passar isso para que seja conhecida. Essa logomarca precisa ser conhecida por mais gente. Fazer disso uma fora marca, do né? sistema. Isso uma marca. E usar essa marca, quando você usar essa marca comum, seja no meio de comunicação televisiva, por exemplo, o consumidor vai identificar naquela marca fora da loja, aquele símbolo fora da loja, que é uma loja associada e que segue alguns critérios éticos, alguns critérios de qualidade, e passa a ter uma confiança maior em todo o sistema. Essa é uma das metas. Uma das metas. Temos mais 13 fora essa. Uma delas, Beth, é a gente recuperar a educação. Então, eu vejo que a ANAMAC, representando o Brasil todo, além de ter responsabilidade própria em poder educar os profissionais que procuram as lojas, porque nós temos um nível bom quando você fala em arquitetos, engenheiros, mas na outra parte, que tem muita gente no mercado de trabalho despreparada,
Nós precisamos ter uma escola que profissionalize, depois eduque financeiramente, para ele saber usar o que ele recebe, o dinheiro que recebe, e depois que a gente atinja também os filhos dos colaboradores das lojas e quebre um ciclo vicioso desse profissional. Eu acho que com isso a gente ajuda, inclusive, o Brasil a sair de algumas situações, porque a pessoa vai estar mais preparada para ter um emprego, para ter uma qualificação, e não só aquela mão de obra que as pessoas sobrevivem e falam, não, eu faço. Ah, preciso instalar uma... Não, eu faço, porque ele precisa ganhar o dinheiro. Então nós podemos preparar com a ajuda da indústria, não precisa ter, não é para ter fins lucrativos isso, mas a indústria tem interesse também em treinar e criar uma referência de marca para aquele consumidor que vai usar para aquele. Então aí nós estamos falando de treinamento e de capacitação de mão de obra para a loja e também para instalação. Isso, dos dois. Dos dois. Preparamos os dois como uma padronização. Aí você sabe, os grandes países que cresceram nos últimos anos, embora fosse pelo governo, mas a educação é que transforma o país. E a gente pode transformar talvez o sistema que fique melhor com a educação também. Porque a gente percebe uma coisa no sistema que nós temos hoje. Nós temos uma ANAMACO bem estruturada e estruturada, digo, financeiramente, e uma estrutura pequena, enxuta, de profissionais e competentes. Mas lá na base, lá na ponta, onde estão todas as afiliadas, que é o motivo de ter esse sistema, ela não consegue dar, por exemplo, eu tenho uma educação na ANAMACO que você pode usar, nós não temos mais hoje, em parceria com a indústria. Nós temos como desenvolver você financeiramente para fazer até um orçamento mais adequado e não quebrar o próprio sistema, ser sustentável, porque você tem que ter, quando uma empresa, uma linha financeira de pensamento onde você tem o seu resultado, você tem que sobrar para investir, tem que saber poupar aquele dinheiro. E se isso for muito pequeno, que é o custo de oportunidade, é melhor você não fazer. Então nós temos que dar esse treinamento. Eu acho que é uma obrigação da ANAMACO preparar isso. Se a gente colocar, eu digo balizadores, numa dessas propostas, se a gente colocar balizadores pequenos, nós vamos continuar pensando pequeno. Se você coloca balizadores ousados, grandes, as pessoas se obrigam a pensar em como atingir aquela meta, ou saltar daquela baliza, acima daquela baliza. E isso é que desenvolve, porque daí você testa, erra, volta, e a gente fala de o PDCA, planejar, fazer e interação. A hora que você corrige isso, todos os sistemas que vão estar integrados agora vão perceber e vão aprender até com a experiência dos outros. Tem que ser usado agora, tem que fazer com que seja a maior do Brasil. Subir a régua um pouquinho, né? Subir a régua, exatamente. Você acha que as Acomacs no Brasil conseguem acompanhar esse ritmo? Eu acho que no primeiro momento existe uma esperança muito grande de como tenha chegado, por exemplo, o Salvador, e não é essa a realidade. Todos terão que ter a sua participação. Para que uma ação que você faça, um plano que você faça possa ter sucesso, você tem que se sentir parte daquele processo. Se você estiver isolado ou estiver alheio àquilo e você recebe uma encomenda pronta, é natural você resistir. Falar, não sei como isso funciona, isso aqui não é comigo. Mas se ele participa, dá a opinião dele, a experiência que ele tem, que nas Acomacs a gente sente isso, que o presidente tem que cuidar da loja dele, tem que trazer propostas para as Acomacs, e os outros diretores, que também são lojistas, não tem talvez tenha disposição, mas não tenha o tempo e nem a medição de que eu vou fazer um trabalho voluntário, mas eu preciso vender tanto esse mês, porque nós entramos numa crise, vamos sair agora se Deus quiser. O que a gente precisa fazer é criar modelos onde um profissional, um executivo, que a gente chama na ANAMACO e também nas Acomacs, possa desenvolver isso com base num plano, numa ideia definida lá com o presidente e com os diretores, mas numa linha de mão dupla, onde vai mensagem para a ANAMACO e daí para a base. Aí ele participa, ele compra a briga, e é ele que vai fazer acontecer, junto com o executivo ou uma estrutura melhor. Então esse executivo seria uma profissionalização, né? Essa é uma outra proposta do sistema, uma profissionalização do sistema.
Então, como é que a gente vê isso? Nós, que somos donos de loja e participamos voluntariamente do sistema, vamos ser como um conselho de uma empresa, conselho gestor de uma empresa. Então, se reúne lá Conselho de administração. Conselho de administração da empresa. Se reúne, define o que tem que ser feito, contrata um profissional do mercado e você pode cobrar, medir resultado, pode ver o que em gráficos o que você ampliou ou não, substituir, profissionalizar. E aí aquele profissional, aquele dono de loja que não está mais precisando fazer aquele trabalho efetivamente dentro da Comac, ele vai se sentir como um conselheiro e que vai poder só ver relatório, medir e usar ferramentas de administração, índice de administração, né, que isso tem, dá para saber, evolução e saber para que rumo tomar outra vez. É lento, não vai ser fácil, porque vamos ter que adaptar. Você tem uma ideia, você acredita naquela ideia e você tem que ser perseverante. O pica-pau é perseverante. Ó, funciona assim, funciona assim. Eu venho de uma... É bater na mesma tecla, né? Você acreditar no projeto e implantar um projeto. Eu venho de uma instituição financeira, vinha propostas que o governo precisava implantar, mandava para a gente lá no banco estruturar, desenhar. E quando você passava isso para a ponta, lá diziam o seguinte: não, isso aqui não vai acontecer, porque o cara não sabe usar o cartão, não sabe usar a máquina, imagina que vai pôr uma senha, vai gravar. Então existia uma ideia derrotada lá, mas um convencimento na matriz que aquilo funcionaria. Aí você insistia naquilo e treinava um e trazia outro, daqui a pouco começava a acontecer um pouquinho, outro se adaptava. Era uma coisa inacreditável, mas no prazo de 6 meses, um ano, aquilo funcionava. E mudava, virava aquela página. E as pessoas ganhavam mais autoconfiança. Né? E aquela autoconfiança fazia com que qualquer outro projeto que aparecesse fosse mais fácil de implantar. Fácil que eu digo no sentido de ser persistente. Existem algumas outras propostas da sua chapa e uma delas seria a transparência. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente, o que você pretende buscar com esse item, de que maneira? Transparência, no sentido hoje, ela traz confiança. Então a gente quer, com essa proposta, que toda a base de Acomax, Infecomax e o elo com a Anamarca, que essas conexões sejam muito mais interligadas e que todos saibam como tramita o dinheiro ou como tramita as decisões transparentes. Vamos determinar que agora nós não queremos mais esse escritório e queremos fazer uma sede própria, como o Hiroshi disse, e acho muito interessante, embora audacioso também. Então a gente vai fazer aqui um projeto sobre isso, mostrar como é esse projeto, aonde pode ser feito, ter o acordo de quem participa, mostrar que tem que ganhar dinheiro para poder ajudar alguém, sem dinheiro você não ajuda, e também mostrar os números, que não é nenhuma vergonha, né? É um trabalho. Isso é um trabalho e é um trabalho voluntário e não vai ter o fim de ganhar dinheiro final, mas você pode fazer muita coisa e dizer o quanto você teve de resultado com aquilo. Não precisa ser uma coisa escondida, que eu diria assim, sem um balanço, que demorou muito tempo para aparecer, embora ele existisse e estava à disposição. Então é a transparência mesmo. Transparência mesmo, é mostrar, tá aqui, tá bom, tá feliz, não tá? Mas é isso aqui que é transparência, é isso que nós fizemos, entendeu? É mostrar que é necessário ter aquilo. Estão sendo feitas, mas de uma maneira exatamente. que todo mundo saiba. Pretende usar que ferramenta para isso? Hoje a gente pensa em fazer o seguinte: para valorizar a base, pega os números e os resultados e transfere isso para o presidente primeiro. Eu acho que nesse primeiro momento, se eu colocar toda ela dentro do portal de transparência que a gente vai ter, eu acho que o associado final nem consulta. Talvez nem entenda no primeiro momento. Nem como procurar. Então quem tem que ter a transparência e dizer para o lojista que agora é tudo transparente? O presidente da Comac regional. Isso, ele vai se sentir muito mais informado, vai se sentir muito mais confiante para falar sobre números e sobre decisões quando ele fizer a reunião com as lojas e os diretores dele. Isso dá poder para ele. Nessa proposta, né, de transparência, as Acomac seguiriam essa mesma diretriz? A ideia é que a transparência seja para tudo que se faz. Então, não tem porquê, por exemplo, a Anamarco agora abrir
todas as negociações, FECOMAC, isso, e alguém ficar fora dessa proposta. Já deixou de ser transparente, não importa mais. Então, a transparência é para todos. Eu acho que tem que ter, nós vamos fazer um planejamento estratégico. Essa é uma das outras propostas. Vamos ter planejamento para curto, médio e longo prazo. Onde queremos estar em 10 anos, em 5 anos, no ano que vem. E se todos conhecerem essa rota, essa trilha, eles sabem como colaborar, sabem como até contribuir com muitas ideias e como chegar naquele resultado. Agora, o norte tem que estar desenhado. Um navio é um só, quem está remando atrás ou direcionando na frente é o mesmo objetivo. Tem que chegar no mesmo lugar. Tem que chegar no mesmo lugar. Se o furo, por exemplo, estiver lá na proa, e o cara que está lá na popa diz: isso aqui é um problema meu porque o furo está aí, vai afundar, vai todo mundo morrer no mesmo barco. No mesmo barco. Agora vocês têm 2 meses agora a fazer essa transição. Não, o Marcos fica agora até dezembro. Nós vamos, juntamente com ele, que eu acho o Marcos assim, uma pessoa... É o Marcos Atchabayan. Acho uma pessoa espetacular e, aliás, os outros presidentes também fizeram um bom trabalho. A gente não vai buscar nada que seja daqui para frente, é futuro. Então a gente vai propor que eles, junto conosco, montem uma comissão de transição, até para poder entender como é cada processo. Chegar em dezembro e falar: tá tudo redondo, podemos sair tranquilamente e retomar. E, claro, trazê-los para o processo, não é excluir ninguém, não. Não tem como rachar, não tem como ser uma dissidente. É a mesma ANAMACO com uma outra postura de administração. Muda, acho que, as ideias. Vamos fazer um negócio em que todos sintam que nós podemos ser gigante. E não, porque assim, às vezes a gente se vê muito grande, né? Mas eu, na Comac, às vezes em algumas empresas, e perguntava: você conhece a Comac? Não, a Comac, não, conheço o CDL, não conheço o que é a Comac. Isso é muito frustrante para você, do presidente que está lá na Comac. Então nós vamos ter que usar canal de televisão, se for necessário, vamos ter que usar mídia, marketing digital, outro tipo de mídia, até o boca a boca, multinível, o que tiver de ferramenta. O lojista tem que saber que existe uma associação e que ele tem um direcionamento exclusivo. Isso lá, em todos os recantos, vamos dizer assim, do Brasil, né? Na verdade. Aí já é longo prazo, né? Porque eu acho isso está nas metas de longo prazo. De longo prazo, porque acho que não chega. Que primeiro tem que expandir expandir todo esse mercado. Né? Primeiro tem que expandir a base. Como ela está encolhida, você pega o estado de São Paulo, regiões como Santos, Guarulhos, Praia Grande, tem muita loja, mas não tem mais um representante. E fica muito distante para ele se associar, por exemplo, eu vou me associar com a Comac lá de Campinas. Não precisa você fazer uma viagem dessa, ou São Paulo, seria mais próximo. Seria mais perto. Para poder participar de alguma coisa, para poder expor uma ideia. Então, esse fato de que ele vai cuidar primeiro da loja e depois do voluntariado, ele não tem essa motivação para fazer. Tem que ter alguém ali na casa dele, próximo, que ele possa discutir, conversar. Eu acho que tem que ampliar essa base. Ampliando essa base, para implantar o resto das outras ideias e projetos é mais fácil, porque você tem uma ponta lá com o mesmo objetivo, fazendo a mesma coisa para o país inteiro. Hoje a gente não vê isso, hoje é muito desconectado. Então você pega lá uma Comac em Campinas, usa um tipo de cartão para atender os associados. Aí você pega uma lá no sul, é outro. Me deu uma vantagem aqui, vou usar. Não tem uma padronização, não tem uma fidelização, não tem que fazer isso. Para você ter melhores condições de negócio, você tem que ter fidelização. Eu faço, mas eu tenho uma reciprocidade daquilo. Agora o Brasil é grande demais e tem realidades muito distintas, né? Isso é um desafio que você vai ter que enfrentar, né? É um lado bom e ruim também. É. Mas se você olhar pelo lado bom, nessas localidades mais distantes, existe uma demanda muito grande por construção. Uma carência. Uma carência, onde as pessoas também têm menos renda. A Comac podia ter, a ANAMACO agora podia ter o papel, até nas construções alternativas, você vai fora do país, a gente vê muito isso, que é simples, que às vezes o preço talvez não seja adequado, mas junto com a universidade, ou podemos ajudar a desenvolver, né? Que se você pegar os últimos 20, 30 anos, a gente tinha um déficit habitacional de 5 milhões de habitação. O mercado cresceu, construiu, quanto tem hoje? 6 milhões de déficit. Alguém está sem casa. Então eu imagino... Esse número, acho que desde que eu nasci, ele não baixa. Porque vai nascer mais gente, vai vir mais gente para o mercado, aí a pessoa também quer ter uma família, aí você faz mas continua tendo um déficit.
Não vai acabar, mas a gente pode usar. Isso é um mercado. É um mercado fabuloso para poder construir, né? Paralelo a isso, nós vamos procurar, por exemplo, instituições financeiras, que acho que agora a economia está sendo favorável, a taxa Selic abaixando, temos um ministro da economia que sabe o que está fazendo, e isso dá condição de você criar operações estruturadas para o segmento. Então a gente não pega da prateleira do banco, do portfólio do banco, eu te dou um capital de giro, eu te dou para você um construcar para você, a pessoa já está lá no banco. Nós podemos fazer o contrário disso e criar um fundo garantidor, que é o que a instituição financeira não quer perder. Dentro do risco de 3% que é aceitável no financeiro, você criar um fundo garantidor com 3% de cada crédito é fácil. O banco até pode ajudar, pode manter esse fundo no banco. E aí você acha todas as instituições bancárias, acho que daria para fazer? Você está pensando em caixa? Não, eu estou pensando assim, a gente monta primeiro a estrutura que a gente entende que serve para nós. É mudar o lado da negociação. O que serve para nós é isso daqui, Nós queremos atender o consumidor final nessa taxa de juros, damos a garantia, se for o caso, e que instituição compra isso? Se não comprar no Brasil, tem muito dinheiro fora, que por 1% ao mês dá um pulo dessa altura. E essa proposta, essa meta, aí é de curto, médio? Essa tinha que começar já, mas não é de curto prazo, gente. Curto prazo é expansão, porque você tem que criar Entendi. Você tem que criar o seu alicerce primeiro. Vamos começar pela base. Então você tem que aumentar essa base de Acomax. Essas Acomax têm que ter ferramentas para aumentar o número de lojistas. Quando você tiver volume, aí você pode começar. Risco menor pelo volume. O próprio banco, o próprio governo talvez nos delegue. Enxergue isso, né? Delegue coisas que talvez sejam um meio de políticas públicas, um meio de fomentar a economia. É muito desafiador. Passamos por um processo eleitoral, né? Foi. Inédito, como eu falei no começo. O primeiro, né? É o primeiro. Tem sempre um lado que venceu e o lado que não venceu. Como é que você agora, como presidente, vai tocar esse? É como um presidente da República, né? Ele ganha e aí como é que ele faz para lidar com a oposição? Eu acho que aqui ficou mais fácil. Eu vindo para cá, né? Quando como chama a sua... A Simone. A Simone me convidou para vir para cá e eu aguardando aqui, eu vi mais do que uma pessoa me dizendo o seguinte: olha, eu não votei em você, mas agora nós somos um só. Então isso te dá... Como qualquer eleição, né? Na verdade, o nosso presidente, você votando ou não, nós tivemos uma eleição, nem se compara, né? Uma eleição ao presidente do Brasil, nem se compara. Mas tem uma resistência, porque ali tem outros interesses. A resistência não é pelo país, por melhorar um país, é outra coisa. E que não vem ao caso agora. Mas aqui eu percebo que todos têm o mesmo objetivo, é tudo de um grupo só. Vou fazer resistência, ou não vou fazer determinado... É o meu negócio, né? Para quê? Então, o processo tão democrático que foi respeitado de tal maneira e foi feito com uma lisura. Esse sim foi feito com transparência, foi feito com um trabalho profissional. Posso citar o Cláudio, que foi assim: Geraldo, eu sou secretário aqui eu vou ajudar. E fez um papel... De maneira isenta. Exato, isenta. Isso é muito importante para dar essa credibilidade que a gente busca. Então, eu não vejo dificuldade de quem ficou, por exemplo, ou estava na outra chapa, ou eu saí derrotado agora, porque não é derrotado no sentido de que agora eu estou fora do ele sistema. Perdeu uma eleição, mas ele, na verdade, ele está dentro do mesmo sistema. Ele vai usufruir dos benefícios desse sistema. E talvez daqui 2 anos, eu vou voltar e eu quero eu quero seguir esse caminho, e aí eu estou disposto a deixar quem queira seguir dentro do planejamento que vai ser feito agora. É uma proposta de fazer um planejamento estratégico nos primeiros meses desse ano, num local separado por grupos, e cada um desenvolve o seu grupo, e assim ele vai estar integrado nisso. Então o planejamento para curto, médio e longo prazo, ele tem que continuar, mesmo que o presidente mude. Então já tem uma proposta pronta. As correções vão ser de acordo com as variáveis que o país oferece, que a economia oferece, que o tempo oferece. Tem as variantes que não dá para a gente prever agora. Sim, você corrige, mas o foco, o norte, vai estar lá determinado. E esse planejamento é com todo mundo. É com quem ganhou, com quem perdeu, com quem não estava, com o lojista que não precisa ser diretor. Realmente botar todo mundo no mesmo
no mesmo pacote. Você falou logo no começo, você falou várias vezes a palavra renovação, que é o nome da sua chapa, né? Vencedora Renova. E você falou muito em união também, que é o nome da outra chapa. Então, na verdade, podemos dizer que é isso que a ANAMAC está precisando. É uma renovação, uma modernização, vamos dizer assim, com uma união também. A união é importante sempre. Mas se você colocasse lá na eleição chapa 1 e chapa 2, que não fosse nem união nem renova, só que elas têm que ter um nome para poder concorrer, para ficar mais elegante. Mas se fosse chapa 1 e chapa 2, no final das propostas, fosse a chapa união que tivesse ganho, eu já tinha dito lá para o meu time todo o seguinte: nós não temos que viver vingança. Perdendo ou ganhando, ou se perder, nós vamos ajudar quem estiver lá. Pode ser o Hiroshi, pode ser o Hiroshi delegar alguém para fazer, nós vamos ajudar, porque não tem nenhum propósito você estar dentro de uma associação e não colaborar, então saia. Isso aqui mesmo nesse hotel, antes de ter eleição, no primeiro dia, que nós pedimos lá para usar uma sala, foi o recado dado. E eles entenderam. E também tinha uma outra coisa que eu vi, às vezes, eu vi uma vez uma palestra do Luciano, não vou me lembrar o nome agora, que ele foi escalar o Monte Everest. E ele tinha que se preparar antes. Então, quando ele falava em se preparar, era usar um sapato apertado, era caminhar em Agulhas Negras no Rio de Janeiro, junto com o exército. Aí chegou uma hora que você cansa. Essa é a preparação, esse é o planejamento para você atingir o pico. E na preparação, os soldados do exército diziam assim para ele parou, fez um monte de bolha no pé, falou: não, vou desistir, eu não aguento mais, eu não vou sair. E viu todos os soldados sentados ao lado dele. Ele falou: não, vocês podem continuar, eu vou desistir. Eles não respondiam nada, mas não saíam do lado dele. Ele falou: pô, eu não estou entendendo esse negócio, vocês podem ir, eu não vou fazer. Ele falou: você não entendeu o que é uma escalada, ou o que é um objetivo. Quando você tem uma equipe, a gente até poderia ter continuado, mas num time, se você morrer, nós morremos juntos. E isso acontece no Everest. Então você tem que estar preparado para ir para lá. Você não pode largar o... Não, ninguém. Então, se subiu 3, que é a última etapa do campo base, até o topo, que é o objetivo, é o mais perigoso e muda a qualquer tempo. Em 10 minutos pode mudar, cair uma neve, uma avalanche. Se alguém estiver lá e vocês estão aqui, vocês vão subir e vão resgatar. Ou vão morrer todos. Por isso que quando morre 13, morre 14. E isso é um compromisso, né? Isso é um time. Se a gente conseguir trazer essa ideia, ninguém precisa morrer, pelo amor de Deus. Não. Mas trazer Estamos essa todos ideia. vivos e felizes aqui nesse paraíso. Isso, essa ideia de coesão num propósito acontece. Vai acontecer. Ninguém abandona ninguém, vamos todo mundo junto de novo. Pode ter eleição de novo, mas o objetivo está lá. Né? Pode ter colaboração de um, discussão de outro, aí corrige. Se a ideia for boa, descarta uma e vai para a ideia boa. E aí tem crescimento. Esse é o propósito dessa chapa que a gente chama Renova, mas é só um modelo novo de ideias, de chamar todo mundo para o mesmo propósito. Novo pensamento, assim. Eu vou dizer para todos os presidentes de Acomac hoje, FECOMACs, diretores e lojistas, que agreguem ao nosso grupo, que participem do grupo com ideias, com propostas. Ideia de renovação não é uma ideia só de que nós vamos mudar as pessoas, nós vamos mudar o objetivo e o modelo que nós queremos para o sistema de segmento de material de construção.